Fala galera, a hora do bisu de volta. Estamos aqui mais uma vez gravando um videozinho especial para vocês que vão fazer a prova da EFON agora, dia 17 de agosto. Esse vídeo é uma revisão de cálculo para quem vai fazer a prova da EFON. Cálculo é um assunto muito importante para a EFON. É importante que você chegue na prova com as ideias bem frescas na cabeça, com os principais bisu de cada tipo de problema. Então, para isso, eu estou gravando esse vídeo para te dar esse bisu direcionado. Se você já gostou da ideia do vídeo, cara, já curte o vídeo aí, deixa seu like, comenta aí, cara, interage com a gente, pede assunto, pede tema para a escola naval, para os concursos que virão, IME, ITA, cara, vestibular. O canal da Hora do Bisu é um canal para vocês. Então, cara, comenta bastante, interage bastante, que vai ser super legal pra gente, tá bom? Outra coisa, galera, para você que está estudando cálculo, tá fazendo cálculo na faculdade, tá agarrado no cálculo, saiu meu novo livro de cálculo 1, cara, o Tá Estudando. Aqui na descrição do vídeo, cara, tem um link para você adquirir, tem cupom de desconto para você. Você vai clicar no site, vai adquirir seu livro, a gente envia para todo o Brasil. Cara, tá um livro super legal. Cara, um livro com mais de 400 páginas, cara, tem mais de 400 problemas resolvidos, comentados. Todos os problemas têm solução comentada, nenhum livro no Brasil tem isso, cara. Então adquire seu livro, vai ser super legal. Se você conhece alguém que está fazendo cálculo na faculdade, está agarrado, está precisando, esse livro vai resolver a tua vida, eu tenho certeza disso. Tá bom? Vamos lá? Então olha só, a gente vai começar com o problema da EFON de 2015. O enunciado está na tela para você aí. O enunciado diz assim, gente, sabendo que A é igual ao limite de x mais 1 sobre x menos 1 elevado a x, quando o x tende a mais infinito, pode-se afirmar que o ângulo θ em radianos, tal que a tangente de θ é igual a ln de A menos 1 é igual a quanto? Galera, coloquei aqui no quadro as descrições mais importantes, né, os dados mais importantes do problema. E aí, cara, eu queria comentar com você algumas coisas específicas sobre esse problema de limite, tá bom? Muita gente, quando olha esse problema, tenta pensar logo em fazer, regra de L'Hopital. Você pode fazer esse problema? Pode. Mas às vezes usar L'Hopital é fazer conta à toa quando você consegue fazer o problema de uma forma muito mais simples, tá? Então a ideia é a seguinte, vamos olhar para esse limite primeiro, que ele vai dar pra gente o valor de A, e assim que eu cair no valorzinho de A, a gente vai ter que resolver uma equaçãozinha bem boba, uma equação trigonométrica bem tranquila, tá bom? Então, olha só, gente, a ideia é a seguinte, A é esse limite aqui, tá bom? Repara que quando x vai para mais infinito, eu tenho um polinômio de primeiro grau sobre um outro polinômio de primeiro grau. A gente sabe que quando eu tenho dois polinômios de graus iguais, quando o x vai para mais infinito, o limite é a razão dos termos dominantes. Então, os termos dominantes aqui são x e x sobre x dá 1. Então, a razão é 1, quer dizer que eu tenho aqui dentro 1, tá certo? Mas quando o x vai para mais infinito, eu tenho algo que vai para 1 elevado a algo que vai para mais infinito. Isso é uma indeterminação. Como eu fujo desse tipo de indeterminação? Você tem que ajustar esse limite para tentar fazer um L'Hopital, ou então você aplica limite fundamental exponencial. Lembra qual é o limite fundamental exponencial? É o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x vai para mais infinito. E esse limite é igual a E, que é o número de Euler. Se eu tentar fazer alguma transformação nesse limite aqui para aparecer o limite fundamental exponencial, vai ser maravilhoso. Vamos tentar fazer isso? Vamos embora. Repara o seguinte, pessoal. Esse limitezinho aqui, você pode reescrever ele assim, olha, limite quando o x vai para mais infinito. Repara que seria muito legal se aparecesse o 1 aqui em cima e o 1 aqui embaixo. Então, qual é a jogada que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou fazer uma jogada bem legal. Tanto aqui quanto aqui, ou seja, numerador e denominador, eu vou dividir em cima e embaixo por x. Olha o que vai acontecer. Quando eu dividir tanto em cima quanto embaixo por x, todo esse termo por x, todo esse termo por x, olha o que vai aparecer dentro do limite. Ó, vou colocar os parênteses aqui, beleza? Olha, x dividido por x dá 1. E 1 dividido por x é 1 sobre x. Legal. Aqui embaixo, o que eu tenho? X sobre x é 1, beleza? Tudo isso menos 1 sobre x. E fica tudo isso elevado a x. Se você não notou o que aconteceu, eu vou fazer mais uma transformaçãozinha para você reparar com atenção. Repara que aqui eu tenho limite quando o x vai para mais infinito. Olha, colocar um grande traço de fração aqui. Em cima eu tenho 1 mais 1 sobre x elevado a x. E embaixo eu tenho o que, gente? 1 menos 1 sobre x elevado a x. Olha que maneiro.
tanto em cima quanto embaixo eu tenho coisas que são praticamente o limite fundamental exponencial. Em cima, gente, é de fato o limite fundamental exponencial. Esse cara aqui em cima com certeza vai para E, que é a definição do número de Euler. E aqui embaixo, lembra daquele truque. Quando eu tenho um menos 1 sobre x elevado a x, o seu limite vai ser igual a E elevado a menos 1, tá? Então, se há algum termo multiplicativo aqui, esse termo multiplicativo vira o expoente de E. Então, se aqui em cima esse cara vai para E, embaixo esse cara vai para E elevado a menos 1. Ou seja, esse limite aqui ó, é igual a E dividido por E elevado a menos 1. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que E ao quadrado. Show de bola! Então, acabamos de descobrir o valor desse Azinho aqui. Então, com certeza, A é igual a E ao quadrado. Então, nosso problema já acabou. Por quê? Porque quando eu olho para essa equação aqui pede para a gente calcular o ângulo θ sabendo quem é esse A. E eu já sei que A é igual a E ao quadrado. Então, vamos fechar a continha. O que eu sei? Ó, logo, vamos lá. A tangente de θ vai ser igual ao ln de A, ou seja, o ln de E ao quadrado, tudo isso menos 1. Gente, ln de E ao quadrado é o ln, o logaritmo na base E. Então, se é ln de A ao quadrado, isso aqui com certeza é igual a quanto? Isso aqui é igual a 2. Portanto, a tangente de θ é igual a 2 menos 1. A tangente de θ é igual a 1. Galera, qual é o ângulo que você conhece cuja tangente é igual a 1? É isso mesmo. A tangente de θ igual a 1, ela vale para qualquer ângulo da forma π sobre 4 mais kπ. Ou seja, qualquer ângulo da forma 45 graus mais um número inteiro de meias voltas, claramente onde esse K é um número inteiro, satisfaz o nosso probleminha, tá certo? Então, se você olhar para as opções, basta que você encontre algum ângulo da forma π sobre 4 mais kπ. E claramente, você tem π sobre 4 nas opções. Tranquilo, gente? Probleminha super simples de limite para a gente começar nossa revisão bem, com tranquilidade, sem sofrimento, já prontos para o nosso próximo problema. Já dá uma olhada nele aí. Bom, galera, o enunciado desse problema diz o seguinte. A equação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a 1 sobre x, no ponto 5 e 1/5 vai ser igual a quanto? Bom, gente, repara o seguinte. Problemas que envolvem reta tangente já fica aí no teu radar. Se ele envolve reta tangente é porque é um problema que vai envolver derivada. Por quê? Porque, por definição, lembra aí, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente num ponto específico de uma determinada função, tá? Então a função dada pra gente é a função 1 sobre x, e eu quero saber qual é a equação da reta tangente em cima do ponto x igual a 5, tá bom? Uma coisa muito importante que aqui já é uma revisão legal de geometria analítica. Quando tem uma reta qualquer, em que eu sei um ponto sobre ela e eu também sei o coeficiente angular dela, existe um jeito muito legal para você encontrar a equação dessa reta. Vamos relembrar aqui, ó, que é o seguinte. Se eu tiver uma reta qualquer lá no plano cartesiano, tá? O que eu conheço sobre essa reta? Eu conheço um ponto por onde ela passa, né? Um ponto da forma x0, y0, beleza? Eu também sei o coeficiente angular dessa reta, ou seja, eu sei a inclinação dela, que eu vou chamar de m. Legal? Como é que você pode escrever de uma forma bem legal a equação dessa reta tangente? Você pode fazer assim, ó. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Essa equação aqui é o que a gente chama de equação rápida da reta, ou equação angular, né? Muita gente chama aqui, tem vários nomes que a galera chama essa equação aí, mas o mais importante sobre ela é o seguinte: essa equação ela é muito útil, por quê? Porque tendo um ponto e tendo a inclinação dela, você já mata que reta é aquela. Então repara que nesse nosso problema, eu já sei o ponto em questão. Eu sei que o x0 nesse problema, o x do ponto por onde a reta vai passar, é o x igual a 5, tá? Sabendo que o x é igual a 5, claramente o y vai ser 1 sobre 5, que é 1/5. Eu só preciso encontrar o coeficiente angular. E para fazer isso, você vai encontrar a derivada dessa função para x igual a 5. Vamos fazer isso? Vamos lá. Nossa função, galera, é a função f de x igual a 1 sobre x, tá? Então, f de x igual a 1 sobre x.
o que a gente precisa encontrar é a derivada dessa função, tá? Uma coisa muito legal para você lembrar é o seguinte, 1 sobre x é a mesma coisa que x elevado a menos 1, tá? E toda vez que eu vou derivar um termo que tem um caráter polinomial, como assim um caráter polinomial? Ele é uma variável elevada a um expoente fixo. A derivada desse tipo de termo, basta que você desça esse expoente multiplicando aqui e subtraia 1 do grau desse polinômio, porque lembra que x elevado a menos 1 não é um polinômio, mas é um termo que se parece com um polinômio. Então eu desço o expoente multiplicando e diminuo 1 grau desse termo polinomial. Então como é que fica a derivada de x elevado a menos 1? É basicamente menos 1 vezes x elevado a quanto? Menos 1, que dá menos 2. Ou seja, a derivada dessa função é menos 1 sobre x ao quadrado. Beleza? A gente precisa do valor dessa derivada para x igual a 5. Então, substituindo x igual a 5, quem é a derivada dessa função em x igual a 5? É menos 1 sobre 5 ao quadrado, menos 1 sobre 25. Então, repara que com essa informação, a gente já determinou qual é o coeficiente angular dessa reta da qual a gente precisa, beleza? Agora, é só a gente escrever a equação dessa reta. Vamos lá. Então, a equação na reta fica assim, ó. Y menos o y do ponto é igual a m, que multiplica x menos o x do ponto. O ponto é x igual a 5, e para x igual a 5, o y é 1/5. Então, tenho y menos 1/5 é igual ao coeficiente angular, que eu já sei, que é menos 1 sobre 25, que multiplica x menos 5, que é o x do ponto. Beleza? Essa já seria a equação da reta que o problema pede para você. Mas as opções pedem para você colocar a equação da reta na forma geral. Então vamos fazer isso. Olha, vou multiplicar toda essa equação aqui por 25. Quando eu multiplicar toda a equação por 25, ela vai ficar assim, olha, 25y menos 25 vezes 1/5, que dá 5, é igual, aqui multiplicando por 25 vai dar menos 1 vezes x menos 5. Tudo bem? Então a equação fica assim, ó, 25y menos 5, isso tem que ser igual a menos x, tudo isso mais 5, tá bom? Então trazendo todos os termos para esse lado de cá, a gente fica com a equaçãozinha assim, ó, 25y mais x menos 10, isso aqui igual a 0, e essa é a equação da reta tangente ao gráfico dessa função em x igual a 5, beleza? Então, problema de reta tangente não perde tempo. Tem a ver com derivada, basta você encontrar a derivada da função no ponto que você precisa. E lembra dessa equação aqui, cara, que é a equação rápida da reta, que é uma equação super legal, não só para problemas de derivadas, mas problemas também de geometria analítica. Fechado? Vamos para mais um problema de integral aí, para a gente fechar essa revisão rapidinha pré-FON, com muita ideia legal, para você chegar na prova com bastante tranquilidade e safar as questões de cálculo lá. Vamos lá, dá uma olhada no próximo problema aí. Bom, galera, o enunciado do próximo problema é esse. O valor da integral de raiz de 2 vezes tangente ao cubo de 2x vezes secante de 2x, tudo isso ao quadrado em relação a x, sendo C uma constante, é igual a quanto? Galera, o mais importante sobre essa integral é você lembrar o conceito de integração por substituição. Se você não sabe fazer isso, entra aqui no canal, tem um vídeo só sobre integral por substituição, dá uma clicada aqui em cima, nesse card que vai aparecer aqui em cima, para você aprender como resolver integral por substituição, tá? O grande segredo para a gente começar esse problema é dar uma mexida na integral, melhorar a expressão dela. E para isso, a gente vai resolver o que está aqui dentro, né, elevando todo mundo ao quadrado, tá bom? Vamos fazer isso? Assim, ó. Isso aqui é integral, raiz de 2 ao quadrado é 2, tangente ao cubo ao quadrado é tangente à sexta, então fica tangente à sexta de 2x, né? Tudo isso vezes secante de 2x ao quadrado, então ó, secante ao quadrado de 2x, isso aqui é em relação a x. Bom, agora eu preciso melhorar minha expressão, eu preciso resolver essa integral de uma forma um pouco mais maneira. Como fazer isso? Se você lembra como se faz integral por substituição, qual é o segredo aqui? É você pegar uma expressão e chamar de uma letra, e essa expressão, a derivada dela tem que aparecer dentro da integral. Eu acho que é bastante conveniente você perceber o seguinte, cara,
eu tenho uma tangente à sexta dentro dessa integral. E eu tenho uma secante ao quadrado. Lembra que secante ao quadrado é derivada de tangente. Então uma boa coisa que você pode lembrar que é o seguinte: como a gente faz para calcular uma integral desse tipo? Eu vou chamar uma expressão de uma letra, de forma que a derivada dessa coisa também apareça dentro da integral como fator multiplicativo. Então, vamos fazer isso. Olha, repara o seguinte, eu vou chamar aqui nessa expressão, eu vou chamar a tangente de uma letrinha. Então, eu vou chamar de u a expressão tangente de 2x, tá? Se você chamar de u a expressão tangente de 2x, quem vai ser du? Derivada de tangente de 2x. Lembra que tangente de 2x, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então a derivada de tangente é secante ao quadrado de 2x, tudo isso vezes 2, que é a derivada de 2x, isso aqui em relação a x. Olha, gente, que maneiro. O problema já acabou. Porque, veja bem, se eu chamei de u a tangente de 2x, repara que esse termo em amarelo aqui, ó, é a tangente à sexta. Portanto, ele é u elevado à sexta. E esse termo secante ao quadrado de 2x vezes 2dx é o que sobrou na integral. 2 vezes secante ao quadrado de 2x dx. Isso tudo, galera, é o nosso du. Olha que maravilha. Nossa integral já acabou. Ela assume qual formato? Ela assume esse formato aqui, ó, integral de u à sexta em relação a u à sexta du. Galera, virou uma integral imediata. Como é que você resolve u à sexta du? Isso aqui vai ser u à sétima sobre 7 mais uma constante. E como a gente chamou de u a expressão tangente de 2x, então a nossa integral vai ser tangente à sétima de 2x, tudo isso sobre 7 mais uma constante. E acabou o nosso problema. Beleza? Então, ó, fica ligado aí porque é muito importante lembrar o conceito de integração por substituição, principalmente para a prova da EFON. Beleza, galera? Essa revisão é uma revisão rápida. Eu fiz um problema de cada assunto só para dar aquela revisãozinha para você chegar na prova com tranquilidade. Mas lembra que além das questões de cálculo, você tem questões de analítica, de trigonometria, de função, de probabilidade. Então não se assusta inicialmente com cálculo. Pegou um problema de cálculo que você não consegue resolver, não se desespera, fica tranquilo, parte para os outros problemas. São 20 questões na prova, mas tem 10, cara, pelo menos que você consegue fazer com tranquilidade. Tá bom, galera? Tranquilo? Tamo junto e vem no bizu!